Oi, eu sou Vinícius. No vídeo anterior eu disse que a programação funcional não é um bicho de sete cabeças, que seguindo algumas regras, alguns conceitos, é muito simples de trazer a programação funcional para o seu dia a dia. Você não precisa usar todas essas características, nem todas as técnicas da programação funcional. Mas entendendo o que são essas características, entendendo como as técnicas funcionam, eu acredito que seja muito simples você ir incrementando o teu projeto usando a programação funcional, que é muito simples. Como eu disse, programação funcional não é programar de maneira estruturada. Existem regras, existem técnicas específicas para isso. Aqui na tela eu tenho uma lista de algumas características e técnicas que a gente vai ouvir muito quando estivermos falando de programação funcional. Os dois primeiros termos, First Class Functions e High Order Functions, você já está acostumado e não sabe. É uma característica presente no JavaScript que você utiliza todos os dias, em basicamente todos os seus códigos. First Class Functions é a habilidade que uma linguagem tem de atribuir uma função como um valor. Ela trata uma função como um valor. Eu posso pegar uma função, declarar ela como uma variável, passar essa função como parâmetro ou até mesmo retornar uma função. O nome disso é First Class Function. São primeira ordem de grandeza, vamos colocar assim, dentro da linguagem de programação. As High Order Functions são funções que aceitam outras funções como argumentos. Alguém aí está lembrando de callbacks? Exatamente. Uma função que recebe um callback é uma High Order Function. Vendo como você já utiliza isso no seu dia a dia? Isso aqui você faz constantemente. Uma coisa que você acaba não fazendo constantemente são funções puras. Funções livres de efeitos colaterais. O que seria uma função livre de efeito colateral? Vamos supor que você cria uma função que retorna a data atual. Se eu chamar essa função hoje, ela vai me retornar um valor. Se eu chamar essa função amanhã, ela me retornará outro valor. Pode parecer estranho, pode parecer meio bizarro isso, mas isso é uma função impura. Porque uma função pura, o que define uma função pura, é dado um argumento, ela sempre vai me retornar um valor. Se eu coloco 1 e a função me retorna, sei lá, 3, amanhã ou depois eu colocar 1 novamente como argumento, tem que me retornar 3. Isso é uma função pura. É uma função que o mesmo argumento, o mesmo retorno. Se você tem uma função que ela varia, vamos colocar assim, eu postei 1 hoje, amanhã me retornou 3. Agora, amanhã me retorna 4, é uma função impura. Então vamos frisar bem. Função pura é uma função que, dados seus argumentos, sempre retorna o mesmo valor. Ok? Isso é livre de efeitos colaterais. O que seria livre de efeitos colaterais? É uma função que não altera os argumentos que ela recebeu, ela sempre retorna novos argumentos e não interage, não modifica o seu escopo, o escopo do seu pai, o escopo local. Né? Ela só trabalha com o seu próprio escopo. Ela trabalha com os argumentos que você passou para ela, né? Os parâmetros, as variáveis que ela possa ter criado ali dentro, e nunca ela lê ou altera valores que estão lá em cima. As funções puras, existem algumas discussões sobre o quão pura é uma função, mas basicamente isso. Sempre evite o efeito colateral, que é isso, é ficar modificando variáveis do escopo do pai, do ancestral. Entendeu? Isso é muito comum, tá? Pode parecer que não, mas é muito comum. Você escreve constantemente funções que fazem isso. A imutabilidade é uma característica não presente no JavaScript. Ela tem que ser totalmente pensada. Uma linguagem funcional pura, a imutabilidade já é intrínseca. Você tem que fazer um esforço muito grande para tirar essa característica da linguagem. Que no caso do JavaScript não é assim que funciona. Você pode facilmente alterar valores, objetos, propriedades. É intrínseco da linguagem. Então, quando a gente fala de imutabilidade dentro do JavaScript, você tem que fazer um esforço a mais. Novamente, pode parecer bizarro. Caraca, como assim eu vou ter uma variável que não muda de valor? Qual o sentido de ter uma variável que se chama variável e ela não muda de valor?
Não é complicado, não é nada de anormal, coisas bizarras, não. É uma abordagem. É uma abordagem de que eu vou declarar esse valor aqui e eu não vou ficar modificando ele ao decorrer do meu código. Quando você trabalha com funções, tá? Fica abstraindo bastante função, você vai ver que realmente faz todo sentido. Que é muito difícil, muito raro, se você não quiser, cara. Você só não usa muita habilidade de verdade se você não quiser. Porque sempre vai ter uma abordagem diferente. Agora a gente tem o currying e a recursão. Primeiro a gente vai falar um pouco da recursão. Eu coloquei o currying em cima, mas eu vou falar da recursão primeiro. A recursão é a habilidade de uma função chamar ela mesma. Isso é recursão. Quem aí viu o filme Inception? É uma recursão, você está um dentro do outro, né? A recursividade é uma técnica extremamente avançada, que é extremamente avançada e útil, né? Que ela evita de ter algumas técnicas, alguns algoritmos ficam muito mais simples a partir da recursão. Como efeito de estudo, depois eu vou pegar e vou gravar um vidinho sobre isso, mas como efeito de estudo, tenta implementar algumas funções matemáticas como Fibonacci e fatoral com recursividade dentro do próprio JavaScript. Você vai ver que vai fazer mais sentido, a coisa vai dar um salto na sua mente, a recursividade. A recursividade é muito útil quando você tem uma lista dentro de listas, sabe? Listas dentro de listas, tuplas, esse tipo de coisa. A recursividade é extremamente útil para esse tipo de situação. O currying é uma das coisas que a gente usa muito dentro da programação funcional. Mas muito mesmo. Apesar de ser um pouco difícil fazer o currying sem a ajuda de uma biblioteca, ele é extremamente útil, você usa ele com frequência. O que é o currying? O currying, vamos supor que eu tenho uma função de soma. Essa função de soma ela recebe dois parâmetros, tá? O A e o B. O que acontece? O currying é o que a gente chama mais ou menos de parcial, sabe? Parâmetro parcial. Eu tenho dois parâmetros. Para funcionar minha função, eu tenho que passar dois parâmetros. Porém, se eu passar um só parâmetro para minha função soma, eu só passei o A, eu vou retornar o quê? Uma nova função. Essa nova função vai executar internamente a função soma, só que o primeiro parâmetro eu já passei, que é o A. Então eu vou criar a função soma e vou criar embaixo dela a função soma 20, soma 30, chamando como soma 20 e soma 30. Depois eu pego a função soma 20, que eu chamei lá em cima com soma e 20 como argumento, e vou passar um novo argumento. Se eu passar para a função soma 20, o argumento 10, me retorna 30. Se eu passar 5, me retorna 25. Isso é o currying, tá? A gente vai usar isso no próximo vídeo. Eu não vou botar aqui um exemplo de código, como eu falei para vocês. Não é algo tranquilo e trivial de fazer à primeira vista, tá? Exige um pouquinho de vontade e atenção para fazer isso. Mas bibliotecas como o Lambda.js têm isso naturalmente. Então, quando você pega uma biblioteca para te dar um suporte maior da programação funcional, tudo fica muito mais fácil ainda, tá? Como eu disse, o JavaScript é uma linguagem com grande suporte para programação funcional, mas ele não é uma linguagem de programação funcional. O meu ponto de vista é que eu uso o JavaScript e programo de maneira funcional no JavaScript por causa de todos os benefícios da qualidade de código que eu estou escrevendo. É muito mais fácil identificar problemas, corrigir problemas, compartilhar lógica usando o paradigma da programação funcional. Porém, em não poucos momentos, eu tenho que sair um pouquinho do paradigma da programação funcional para fazer outras coisas, porque eu tenho uma biblioteca que não, sei lá, ela não segue o padrão funcional. Mas eu posso pegar ela, encapsular e transformar ela em funcional. Por mais que o JavaScript não seja uma linguagem de programação puramente funcional, eu tenho um grande suporte. Isso traz um grande valor para o seu software, um grande valor para o seu projeto. É isso. Mais um vídeo mais conceitual, sem código, mas é muito importante essa parte teórica para a gente entrar finalmente na parte prática. Quem acompanha os vídeos sabe que eu raramente paro para falar da teoria,
Mas, se tratando de programação funcional, nós precisamos da teoria e, na sequência, nós vamos ter a prática.